Desde o dia em que o homem foi criado, ninguém está no controle do próprio destino. Como todas as coisas, os humanos estão silenciosamente e inconscientemente embaixo da orquestração da mão do Criador do céu e da terra, Yahuwah, aquele que existe, que sempre existiu e que sempre existirá. Não importa se você acredite nisso ou não, sua vida é como se fosse única no mundo. É observado pelos olhos de Yahuwah, o Criador do céu e da terra, a quem tudo pertence. Teorias do ateísmo e da evolução humana que contradizem a existência de um Criador de tudo são promovidas cada vez mais, enganando e corrompendo o povo, não reconhecendo a soberania do Criador do céu e da terra, Yahuwah, que criou todas as coisas, que misericordiosamente em todas as estações do ano faz a terra frutificar, regando-a com chuva, noite, dia e oxigênio para todos. Mas o homem passa a viver em busca de metas pessoais, como status, posição social, dinheiro e prazeres deste mundo, mas nada consegue preencher o vazio dentro de si. Como um ciclo vicioso, sempre está à procura de algo, mas nunca é o suficiente. Porque viver para si, como se fossem deuses, seria buscar a reverência de Yahuwah, o Criador de tudo, o único soberano a quem pertence todo poder, honra e toda reverência. Ele está acima de qualquer um que se autodenomine divindade. A ele pertence toda a vida, a ele pertence o destino de todos, e no fim só há dois caminhos: ou na vida eterna na presença do Criador do céu e da terra, ou na morte eterna para a vergonha e desprezo eterno no fogo que nunca se apaga com os bichos que nunca morrem. O povo está ignorando as questões essenciais a serem compreendidas. O pilar de tudo, o nome a se santificar, o nome do Criador do céu e da terra, o nome do Filho do Criador do céu e da terra. É para isso que o ser humano existe. Este é o valor da vida recebida, e ela é única. Essa teoria de reencarnação, ela é totalmente enganosa. Não existe, ninguém vai reencarnar para ter uma segunda chance. A chance é única e a vida é única. A única vida cujo espírito de vida veio do Criador do céu e da terra. Muitas pessoas, quando estão perto de morrer, percebem que tudo que buscou e trabalhou toda a vida foi o mesmo que trabalhar para o vento, pois nada disso pode salvar ou decidir o seu destino. Enquanto vivemos, essa é a única chance de buscar a verdade. Yahuwah, o Criador do céu e da terra. O caminho, a verdade e a vida, que é o Messias enviado pelo Pai, e seu nome é Yahusha. Depois da morte do corpo corruptível, apenas ressuscitarão para o juízo a serem entregues para aquele a quem dedicaram as suas vidas enquanto viveram. Aqueles que acreditam que existe um Criador do céu e da terra, dono de todas as coisas a quem tudo pertence, aqueles que acreditam que é necessário a conversão da carne para o espírito, aqueles que acreditam que é necessário a santificação para a obtenção da salvação, se reduzem cada vez a menos. Já a quantidade dos que acreditam na teoria da evolução e na ciência cresce cada vez mais. Mais e mais pessoas consideram como mitos e lendas registros das obras do Criador do céu e da terra e das suas palavras escritas no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, assim rejeitando o sacrifício do Filho, o Messias, cujo nome verdadeiro é Yahusha, e rejeitando também a existência do Pai, o soberano, o Criador do céu e da terra. Yahuwah, aquele que existe, que sempre existiu e que sempre existirá, o único que é soberano e está acima de todos e de tudo.
aquele a quem pertence a terra em que habitam, o oxigênio que respiram todos os dias, aquele a quem todos os seres debaixo do céu dependem. Pessoas se tornam indiferentes sobre questões inerentes à origem de tudo, à verdade. Muitos procuram religiões como se fosse uma loja onde melhor se sintam, sem repreensão do modo como vivem, sem reprovação, sem a necessidade de buscar conhecimento da verdade. Eles se entregam sendo guiados por homens como se fossem um gado cego, limitados nas coisas deste mundo, tendo as suas mentes cauterizadas, sentindo-se confortáveis como se frequentar uma denominação religiosa, pagar dízimos e ofertas fosse o pagamento de indulgência como um ticket para passar pela porta do reino dos céus, amando assim as trevas ao invés da luz. Vivendo em um mundo vazio, preocupados apenas com o que comer, beber, vestir, além dos prazeres e ilusões sobre felicidade oferecidos nesta terra, ofuscando e ignorando o fato de que neste mundo somos incapazes de fugir do destino de nossos espíritos, muito menos de serem criadores do próprio destino. Esse vazio espiritual sempre será desconcertante enquanto a sua prioridade for as coisas deste mundo. E a Ruxa, o Messias, o enviado, o Filho do Criador do céu e da terra, é o caminho, a verdade e a vida. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos.